Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz daquele que nos salvou na cruz? Eu quero comentar com vocês sobre uma série e para basear esse comentário eu quero usar a Bíblia como base para recomendar essa série. Salmo 101, o verso de número 3 vai dizer assim, ó: Não porei coisas más diante dos meus olhos, aborreço as ações daquele que se desviam, nada disso se me apegará. É interessante que o salmista, ele faz esse compromisso, né, com ele mesmo, de dizer para ele mesmo, eu não vou pôr coisas impuras diante dos meus olhos. E eu quero recomendar para vocês uma série que eu gostei tanto dela, que eu acabei até fazendo blusas, camisetas para divulgar e as pessoas poderem conhecê-la, porque é uma série que ela consegue abordar de forma bíblica, respeitosa, de forma poética, de forma artística, respeitando a cultura da época, você percebe pelas roupas, você percebe pelas falas, e trazendo um Jesus, um personagem Jesus ali naquela série, que para mim foi o mais encantador de todos que eu já vi, até mais do que aquele do Mel Gibson, que passa por todo aquele sofrimento, que é um filme maravilhoso também, né? A Paixão de Cristo, mas eu acho que esse traz um Cristo ainda mais, um Cristo parecido com o que eu o vejo na Bíblia. E é uma série muito bonita. Os escritores dela são cristãos, pessoas muito bacanas, e é interessante que eles procuram respeitar o texto e trazer uma emoção para a história, cenários possíveis, mas sem desrespeitar o conteúdo bíblico. Então tem cenas assim emocionantes, que realmente quem conhece a palavra de Deus, quem ama a palavra de Deus, quem estuda a palavra de Deus, ao ver essa série, percebe o trabalho do escritor e percebe também assim a possibilidade e dá mais vida ao texto bíblico, porque você entra numa história e eles trazem aspectos possíveis da época que não estão propriamente ditos na palavra, mas que são situações possíveis que podem ter acontecido e realmente torna as histórias bíblicas ainda mais belas. E por que eu li esse texto? De a gente não colocar coisas impuras diante dos nossos olhos. Já ouvimos dizer que os olhos são as janelas da alma, né? E os nossos olhos é um campo de entrada, assim como os nossos ouvidos. E quando nós temos família ou quando somos solteiros, precisamos nos munir a nossa alma de informações, a nossa mente de informações, o nosso corpo de informações, estar exposto a coisas belas, boas. E nós temos um movimento, principalmente por esse pessoal de uma ala mais progressista, que querem dizer que qualquer coisa é beleza. Então, um cara pegou um vaso, assinou o nome dele nesse vaso, nesse bidê, e falou, isso aqui é arte. E ali começa a tal da arte moderna, né? Então, qualquer coisa é arte, qualquer bagulho é arte, né? Então, as paredes aqui do meu quarto tá tudo riscada, né? A gente acha legal, porque a nossa filhinha tal, que tá riscando os primeiros 10 riscos dela é uma emoção, mas depois de 200 riscos a gente já fica bravo com ela. E ela tá expressando ali uma pequena informação, mas isso ainda não é arte, não tem beleza, não tem forma, né? Então, quando nós vemos esse movimento, ele quer destruir a beleza. E nós vemos um Jesus, né, nos filmes, tudo, um Jesus muito aveludado, né? Um Jesus muito, é, como eu posso dizer assim, muito sobre-humano na sua forma humana, né? Porque ele veio como homem, ele não veio somente como Deus, mas ele veio para experienciar as nossas dores. Então, Jesus, quando passava por uma aflição, ele passava por uma aflição como um homem, não como um Deus apenas, né? E ele sofria, e tanto que textos vão dizer que a imagem dele não tinha beleza nem formosura, né? E aí, qual que é essa série? Eu tô até com a camisa dela, por isso que eu resolvi falar com você. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui, ó. Se chama The Chosen, Os Escolhidos. E tem aqui, ó, 13 peixes, se você for ver. São 13 peixes nadando contra a maré. E os 13 representam Jesus e os 13 discípulos. The Chosen é uma série fantástica.
Eu super recomendo. E por que que é importante nós termos materiais como esse e divulgá-lo? Por que que nós temos que divulgar? Porque isso é uma ferramenta de propagação do Evangelho. Assim como a época Paulo usava cartas, assim nós também devemos. E o que que isso tem a ver com a nossa família? Absolutamente tudo. Você consegue ter um bom entretenimento de qualidade e não desperdiçar o seu tempo assistindo um filme de terror, um filme de 3 horas, onde o cara morreu um parente dele e agora ele vai atrás do assassino durante 3 horas de filme e chega no final, mata o assassino. Assim, não edifica a sua vida, não acrescenta, não dá nada de legal e ainda você fica desperdiçando o seu tempo, vira realmente um passatempo. A The Chosen eu acredito que não, é uma série que ela te faz refletir sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre a pessoa dos discípulos, sobre situações do cotidiano, porque ela traz essa rotina deles e esses personagens, eles são muito interessantes. Então, eu recomendo que você sente com a sua família, que você assista, que você acompanhe essa série e até se puder, financie, ajude, porque é tudo feito através de doações. É um aplicativo gratuito, mas nada é de graça, né? Tudo tem um custo, por mais que ele ofereça de graça, alguém paga essa conta e se você puder, abençoe eles, tá bom? Essa é a minha dica para você, lembrando uma frase de Jesus, que ele vai dizer o seguinte, que que os nossos olhos, quando eles forem bons, o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será trevas, e com trevas serão, né? Então é importante que os nossos olhos contemplem a beleza, contemplem as coisas que honram o nome de Deus. Isso sacia a nossa alma, isso alimenta o nosso intelecto e nós passamos a honrar a Deus por ver a beleza da criação. Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.